ter no mundo homens de valor, que ousem ir, seja onde for, trabalhem pro Senhor, lutando pelo que é bom, que tenham fé e amor, pureza em sua alma, verdade em seu viver. Deus não precisa de homens famosos ou heróis, não quer autoridades com julgamentos vãos, não quer também exércitos dispostos a lutar. Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração, que lutem pela honra e pela liberdade. Deus quer homens de valor. Boa noite, meu querido amigo, meu querido irmão. Que bênção estarmos juntos mais uma vez, mais uma segunda-feira. Que alegria. Estamos começando então o programa Homens do Caminho da comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. E eu dou boas-vindas a você mais uma vez para esse tempo, para falarmos um pouco e compartilharmos das coisas do Senhor, das bênçãos de Deus para o nosso coração. Eu dou boas-vindas a você também que está ligando e nos assistindo pela primeira vez. Eu espero no Senhor que você seja muitíssimo abençoado. E fique aqui até o fim, para que possamos nos alegrar no Senhor, ouvindo a sua palavra, compartilhando de coisas tão abençoadas. Eu quero desejar a você, então, que todas as coisas possam estar bem na sua vida, na sua família, enfim, no meio de todos os seus familiares, amigos, e sejam tempos de paz, depois de tanta dificuldade que temos vivido, né? Oramos para que Deus nos guarde, nos proteja, nos livre e nos dê consolação acima de todas as coisas. Vamos começar então? Eu gostaria de ler dois textos da palavra. Um deles está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. É um texto quando o Senhor fala a um homem chamado Abrão. E ele fala a seguinte palavra a este homem. Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra onde te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. O segundo texto que eu queria ler aqui se encontra em Lucas capítulo 12, versículo 15. Diz assim, Jesus falando aos seus discípulos, ele diz a seguinte palavra: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Pois bem, meu querido, eu gostaria de compartilhar uma palavra que vem me incomodando muito meu coração, Deus vem falando comigo nesses dias, que é sobre ser ou ter. O que é melhor? O que Deus nos ensina com esses dois verbos, ser e ter. Eu vejo que muitos pregadores por aí têm usado as Escrituras para enfatizar a questão do ter. E ter aqui, neste caso, é ter bens, posses, dinheiro, fama, poder, essas coisas. Sendo que a Bíblia nos ensina que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e vivemos e andarmos pela fé no Senhor e andarmos na sua presença. Bom, meus irmãos, eu quero falar um pouco com vocês sobre estas duas palavras tão importantes nas Escrituras, que têm um contexto tão profundo e que o desejo de Deus para a nossa vida é que nós possamos entendê-las, o que o Senhor quer de nós. Bom,
Vamos lá então. O primeiro texto, ele nos fala sobre aquele momento onde Abraão recebe uma palavra específica de Deus e com um propósito definido do Senhor na sua vida. Então, o grande plano de Deus para Abraão, que passa por Abraão, e Abraão, na verdade, porque Deus muda o seu nome de Abrão para Abraão, ou seja, pai de muitas nações, pai de uma multidão. Este homem tem em si, Deus tem na sua vida um grande propósito para ele, e o propósito é de formar através deste homem e de sua esposa uma grande nação, de onde viria o Salvador, o nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa tremenda. Deus faz este homem prosperar na terra, dando-lhe bens, riquezas, dando-lhe coisas tremendas, dando experiências profundas, dando coisas maravilhosas para ele, mas para que ele cumprisse um propósito diante de Deus. Deus não deu para ele coisas e bens aleatoriamente, a fim de que ele gozasse da vida sem pensar naquilo que Deus tinha para a sua vida. Então, o ter para Abraão tinha um propósito definido. E eu posso dizer para você que este homem, pela sua vida, pelo seu caráter, tornou-se, como a Bíblia diz, tornou-se um amigo de Deus. Ele é conhecido como um amigo de Deus. O homem com fé no Senhor, que teve experiências tremendas que talvez eu e você não tenhamos o mínimo de condições de passar por provas de fé tão tremendas como Abraão passou. Note, meu querido, que a trajetória deste homem, se você for ler a sua história, você vai observar que realmente a palavra que Deus deu a ele, no finalzinho desse texto de Gênesis 12, 1 e 2, ele realmente cumpriu. Ele não somente teve coisas, mas ele também foi um homem que Deus pediu para ele. No final daquela palavra, Deus disse para ele: "Sê tu uma bênção". Eu gostaria de frisar isso para nós hoje, que nós sejamos uma bênção nas mãos de Deus. Se o Senhor estiver dando coisas ou permitindo que tenhamos coisas e bens, e tenhamos posses, e tenhamos dinheiro, ou tenhamos isso, bom emprego, ou seja lá como for, que Deus esteja nos abençoando, que nós foquemos em ser uma bênção para o Senhor. Veja, meus irmãos, que Deus concedeu a Abraão, mudando o seu nome de Abrão para Abraão, para que ele fosse chamado de pai de uma grande multidão, e para Sara, sua esposa, que antes se chamava Sarai, ela teve o seu nome mudado para Sara, porque também foi considerada, foi chamada de mãe de uma grande multidão. Olha que coisa abençoada, que coisa poderosa. E Deus deu para ele coisas tremendas, experiências profundas, coisas que que o Senhor colocou nas suas mãos, que foi maravilhosa. Bom, a partir dessa história de Abraão, nós podemos perceber como o seu nome se tornou grande. Como Abraão teve o seu nome engrandecido e como ele demonstrou a sua obediência, a sua fé, e a riqueza nas suas mãos não lhe subiu à cabeça. E isso lhe deu esse nome de amigo de Deus. Que coisa preciosa. O segundo texto, então, Jesus está falando com os seus discípulos e ele usa esta palavra para com aqueles que estão ali ao seu redor e os discípulos que o seguiam, porque havia ali questionamentos de pessoas sobre bens desta vida, e Jesus pega o gancho dessas perguntas dessas pessoas e diz para eles: gente, tenham cuidado, guardem-se para que vocês não sejam atraídos pela avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Lembrando de Abraão novamente, esse homem não deixou subir à cabeça tudo aquilo que ele tinha, mas ele foi obediente a Deus, servo do Senhor, um homem de Deus, entendendo que o desejo do Senhor estava acima daquilo que ele era, daquilo que ele estava se tornando. Veja bem, meus irmãos, este segundo texto nos faz compreender que o ser diante de Deus está muito acima da palavra ter,
no conceito humano, no conceito humanista, no conceito desta sociedade que vive buscando bens e posses, sem se preocupar com a vontade de Deus para as suas vidas. E eu gostaria de colocar para você, meu querido, amado irmão, amigo, o que Deus convida a que possamos refletir nessa noite, para que possamos ser de fato homens no verdadeiro sentido da palavra, homens de Deus. Homens que caminham com Deus e que são realmente estes homens abençoadores. Homens que conduzem em sua própria vida, o seu lar, a sua família, debaixo da direção do Senhor. E tem a sua vida equilibrada, sua vida cheia do poder de Deus. Veja só, 3 coisas a que Deus nos chama e que Ele fala sobre a palavra ter. O que nós devemos enfatizar da palavra ter em nossas vidas. Então, o Senhor primeiramente nos chamou para termos a salvação. Olha que coisa tremenda. Eu tenho a salvação em Jesus Cristo. Veja só, em João capítulo 3, versículo 17, está escrito o seguinte: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele nos chamou para nós termos salvação em Jesus Cristo. Esse é o primeiro ter que eu gostaria de enfatizar agora nesse momento. No primeiro momento, Deus está falando para você: eu te chamei para que você tenha salvação. E que através da tua salvação, você encha este mundo com a minha palavra, com a palavra da minha salvação, a verdadeira palavra da salvação. Em segundo lugar, Deus nos chamou para nós termos paz. Olha só o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos chama para termos paz. Chama a mim e a você para que tenhamos paz nele. E em terceiro lugar, Ele nos chamou para termos a eternidade com Ele. Veja só que interessante esse texto de João capítulo 6, versículo 47. Diz o seguinte, o que Jesus disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Na verdade, ele está usando tempo no presente, ele está dizendo que aquele que crê, Jesus está dizendo aquele que crê em mim, ele não terá, ele tem a vida eterna. Não é uma condição para o futuro, mas é para o hoje, para este momento. Você tem hoje a vida eterna. João capítulo 3,16, ele diz assim, ele também falou o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está dizendo, você pode hoje ter a vida eterna. São os 3 teres, né? Eu posso dizer essa palavra, não existe isso, né? O plural de ter, né? Mas você pode, em nome de Jesus, dizer, eu tenho a salvação, eu tenho a paz com Deus e eu tenho a eternidade garantida com meu Deus a partir de agora. Olha que interessante isso. E a palavra ser, o que Deus quer dizer para nós com a palavra ser? O que Ele nos convida a meditarmos, a pensarmos, usando então este verbo ser, no seu sentido mais puro e poderoso. Lá diz em Efésios capítulo 4, versículo 32 o seguinte: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Ele nos chama para sermos. Ele nos chama para ser benignos, sermos bondosos, sermos misericordiosos, sermos amáveis, sermos aquilo que Deus é para nós. Aquilo que Deus revelou para nós, Ele nos chama agora para sermos para os outros também. Por isso, então, é que Deus falou para Abraão naquele dia: olha, seja você uma bênção.
Eu não vou apenas colocar riquezas e bens na sua vida aleatoriamente para você fazer o que você bem entende, mas eu quero que você cumpra um propósito na sua vida e que você seja uma bênção. Hoje o Senhor está nos dando esta grande riqueza da nossa vida, e temos a salvação nele para que nós possamos ser instrumentos da sua graça. Então, meus queridos, o segundo ser que eu quero colocar aqui é que o Senhor nos chama para nós sermos servos do Senhor. Diz a palavra do Senhor lá em Salmo capítulo 2, versículo 11, diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Deus nos chama para sermos servos do Senhor. E não somente para sermos servos do Senhor, mas também para sermos servos uns dos outros. Para servirmos em amor, para servirmos a Deus e andarmos na sua luz, servindo a igreja do Senhor, servindo os irmãos, servindo a comunidade dos santos, servindo ao Senhor com amor. E em terceiro lugar, o terceiro ser é que sejamos santos. Veja a palavra que diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro escreveu a seguinte palavra: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus nos chama para sermos santos, para andarmos em santidade de vida, para andarmos na presença dele, cumprindo a sua palavra, andando como ele andou, sendo como ele é, sendo semelhantes a Jesus Cristo, sendo santos como ele é santo. Então, meus queridos, eu queria deixar para você essa pequena meditação e dizer para você qual é a diferença que hoje na sua mente você faz entre ter e ser. Ter coisas é importante. Ter condições financeiras para viver, isso é importantíssimo, isso é vital. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar e buscarmos o nosso pão diário. Mas nós não devemos colocar o nosso coração no dinheiro, fazendo do dinheiro e das posses dos bens o nosso Deus. Se for assim, nós não estamos servindo a Deus, estamos servindo a Mamon, como diz a palavra, estamos servindo o Deus dinheiro. E como eu já disse aqui em outra oportunidade, dizem que o dinheiro ele é um excelente empregado, mas ele é um péssimo patrão. Então nós temos aquilo que temos porque Deus nos dá condição, graça, saúde para nós trabalharmos e conquistarmos, mas nós devemos então valorizar mais essas duas palavras no seu sentido mais profundo, mais abençoador, mais cristão possível, porque nós podemos ter e ser. Temos a graça de Deus e sendo aqueles que abençoam uns aos outros, oferecendo a graça que temos, sendo bênçãos nas mãos de Deus. Que Deus possa abençoar seu coração. Vamos ouvir uma canção e depois a gente volta para encerrarmos esse trabalho em nome de Jesus. Fique então com esta canção. A seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, por ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus.
estarei sempre seguro. E assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Pois bem, então, meus queridos amigos, que graciosa canção que nós ouvimos. Sou de Jesus. Que bênção, eu me sinto maravilhado quando eu canto diante do Senhor que eu sou de Jesus. E sendo de Jesus, eu quero me tornar cada dia mais um abençoador, sendo uma bênção nas mãos de Deus a todos quantos me cercam, a todos quantos têm contato comigo. Que Deus possa abençoar seu coração, meu amigo, que você possa entender que ser e ter tem a sua real condição diante de Deus para sermos aquilo que Deus deseja para nós neste mundo tão conturbado, tão difícil de ser vivido, mas com Deus nós podemos vencer toda e qualquer dificuldade. Que Deus abençoe sua vida, sua família, seu coração, que você esteja firme na presença de Deus. Esse é o meu desejo. Vamos orar? Ó Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por este pequeno tempo que nós temos para comunicar a Tua palavra, e nós te pedimos que o Senhor abençoe tantos irmãos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que eles possam ser realmente tocados pelo Senhor, guardados pela Tua santa vontade, e que eles tenham, ó Deus, nos seus corações, experiências profundas e marcantes com o Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço por mais este programa dos Homens do Caminho. Que o Senhor abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, meu querido amigo. Eu amo você e desejo uma semana vitoriosa, cheia da graça do Senhor. E segunda-feira nós estamos juntos de novo, tá bom? E Deus abençoe. Forte abraço em Cristo Jesus. Sobre toda a terra